Olá! A gente ouve falar em nuvem o tempo todo, né? Usamos para guardar fotos, ver filmes, trabalhar. Mas, afinal, o que é isso de verdade? A ideia aqui é a gente desmistificar esse conceito de uma vez por todas de um jeito bem didático. Vamos lá? Bom, essa é a grande pergunta. E a resposta, olha, é bem mais pé no chão do que parece. Pode esquecer aquela imagem de algo etéreo flutuando no céu. A nuvem, na verdade, é uma coisa bem física, bem concreta. E a gente já vai entender o que isso quer dizer. Então, a grande sacada é essa aqui. A nuvem nasceu para resolver um problemão bem prático. Em vez de uma empresa ou mesmo uma pessoa ter que comprar servidores super caros, se preocupar com manutenção, com ar-condicionado, com segurança, ela simplesmente aluga essa capacidade de computação de um provedor. É uma mudança de mentalidade, de ter a posse para ter o acesso. Certo. Então, se estamos alugando esse poder de computação, o que exatamente a gente está recebendo? Existem basicamente três modelos de serviço, que são como pacotes diferentes que se pode contratar. Vamos dar uma olhada em como cada um deles funciona. O primeiro nível, a base de tudo, é o IaaS. Pensa assim, é como alugar um terreno vazio. O provedor te entrega a infraestrutura fundamental, os servidores, o espaço para guardar as coisas, a conexão de rede e, a partir daí, a liberdade é total para construir o que quiser em cima. Quem usa gerencia o sistema operacional, os aplicativos, tudo. E para a coisa não ficar tão abstrata, um dos maiores exemplos de IaaS que a gente tem no mercado é o Microsoft Azure. Muitas empresas usam a infraestrutura da Microsoft para rodar suas próprias operações, sem precisar ter um data center físico sequer. Agora, subindo um degrau, a gente chega no PaaS. Se o IaaS era o terreno vazio, o PaaS é como alugar um terreno que já vem com a fundação pronta, com as ferramentas e com toda a estrutura básica para começar a erguer uma casa. É um ambiente preparadinho para que quem desenvolve software possa focar só em criar e gerenciar as aplicações, sem quebrar a cabeça com a infraestrutura que está por baixo. E, finalmente, a gente chega no SaaS, que é um modelo que a maioria de nós mais usa no dia a dia, muitas vezes sem nem saber. Continuando com a nossa analogia, aqui não se aluga o terreno nem as ferramentas. Aqui se aluga a casa já pronta, mobiliada e funcionando. É o software completo que a gente acessa direto pela internet. E um exemplo que todo mundo conhece é o Google Drive. Ninguém precisa gerenciar servidores ou se preocupar com a plataforma. É simples. Abre e usa para guardar os arquivos. É o nível máximo de conveniência. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Repara só como a responsabilidade de quem usa vai diminuindo conforme a gente vai do IaaS para o SaaS. Lá no IaaS, o controle é enorme, mas o trabalho também. Já no SaaS, o controle é bem menor, mas a praticidade é total. É sempre uma questão de equilíbrio, né? Ok, já entendemos os OQs, ou seja, os tipos de serviço. Agora vamos entender os ondes. Afinal, onde é que esses servidores e todos esses dados ficam guardados de verdade? Isso nos leva para os modelos de implantação. Existem basicamente duas abordagens principais. A nuvem pública, como o próprio nome já diz, usa uma infraestrutura que é compartilhada por vários clientes ao mesmo tempo. É tipo morar num prédio de apartamentos. Já a nuvem privada é uma infraestrutura totalmente dedicada a uma única organização. Seria como ter a sua própria casa com exclusividade total. Mas não precisa ser um ou outro, 8 ou 80. A nuvem híbrida é justamente a solução que pega o melhor dos dois mundos. Ela permite que uma empresa misture a sua própria infraestrutura local com os serviços de uma nuvem pública. Isso dá uma flexibilidade gigante, permitindo, por exemplo, manter dados supersensíveis em casa e usar a nuvem para crescer rápido quando precisar. Bom, a gente já viu o que é a nuvem e onde ela fica. Mas a grande pergunta é, por que todo mundo está usando? Por que ele virou a espinha dorsal da tecnologia moderna? Vamos ver os principais benefícios agora. Olha, tudo pode ser resumido em 4 pilares. Escalabilidade, para poder crescer conforme a necessidade, custo, para otimizar os gastos, segurança, para proteger os dados, e disponibilidade, para garantir que tudo esteja sempre no ar e acessível. Esse slide aqui ilustra esses pontos muito bem. Escalabilidade significa poder aumentar ou diminuir recursos quase que instantaneamente. O custo, com esse modelo de pagar só pelo que usa, acaba com a necessidade de grandes investimentos em equipamento. E a disponibilidade, bom, significa que os dados e as aplicações podem ser acessados de qualquer lugar do mundo. Agora, falando em segurança.
Muita gente ainda fica com o pé atrás, se perguntando se a nuvem é segura. A realidade é que os grandes provedores como a Amazon, o Google e a Microsoft investem bilhões de dólares em segurança. É um nível de proteção que a grande maioria das empresas jamais conseguiria ter em seus próprios servidores locais. Certo. Cobrimos bastante coisa. Se tudo isso despertou interesse e a vontade de aprender mais a fundo, por onde começar? A boa notícia é que existe um caminho bem claro para isso. O roteiro é bem direto. Primeiro, é preciso construir uma base sólida nos fundamentos de TI, entender o básico de redes, de sistemas operacionais. Depois, em vez de tentar aprender tudo de uma vez, o ideal é escolher um dos grandes provedores, como a AWS ou Azure, e mergulhar nos serviços que eles oferecem. Focar em um de cada vez é o jeito mais eficaz de dominar o assunto de verdade. E para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Pensa um pouco, do e-mail que foi checado de manhã, passando pela música ouvida no caminho do trabalho, até o conteúdo que está sendo consumido agora mesmo. A nuvem está em praticamente tudo. A pergunta não é mais se a gente usa, mas sim quantas vezes por dia a gente depende dela sem nem se dar conta.